Boa tarde. Procurar a nossa louca das abelhas. Pessoal, enquanto a Patrícia entra, né, a gente vai conversando um pouquinho. Então, boa tarde a todos. É bom que o pessoal vai chegando. Então, a gente hoje vai dar continuidade a mais uma, né, a mais um capítulo da nossa série dessa segunda temporada, né? E se os guardiões entrassem em quarentena, essa é a nossa série. Esse é um projeto de divulgação científica do nosso projeto Ciência Cidadã Guardiões da Chapada. Na nossa primeira temporada desse projeto, dessa série, a gente apresentou, deixa eu chamar aqui, deixa eu te chamar. Aparece de novo aí, Pati. Te chamei aqui. Tô te aguardando. Oi, Olá, tudo bem? Como tudo é e que tá? você? Tudo em paz. Tá Friozinho, bom. hein? Eu Friozinho em fico, Sorocaba. eu depois que eu cortei o cabelo, eu fico com frio no pescoço. Tá bom o som? Saber do pessoal se tá legal o som. Então, eu estava falando, apresentando o pessoal o projeto, né? Que essa é a penúltima, o penúltimo bate-papo, né, da segunda temporada, né, da série Se Guardiões Entrassem em Quarentena, né, que é um projeto de divulgação científica do projeto Ciência Cidadã Guardiões da Chapada. Então, na primeira temporada, a gente conversou com, entre nós, né, os membros da própria equipe, sobre os trabalhos que a gente desenvolve no âmbito lá do nosso grupo de pesquisa, né, que é uma rede de pesquisa para uso e conservação de polinizadores, né, de serviço de polinização em agroecossistemas. Então a gente falou dos nossos feitos, os trabalhos que estão em andamento, os nossos achados, etc. Nessa segunda temporada, a gente está convidando pessoas especialistas, né, em diversos assuntos para bater um papo com a gente, né, e compartilhar os conhecimentos em determinadas áreas do conhecimento relativo ao interesse do projeto, que é justamente trabalhar com uso e conservação de polinizadores, né, manejo, conservação, né, em ambientes naturais, ambientes antropizados, é isso que a gente faz. Então, em breve, né, logo, logo, no dia 20, a gente vai começar uma terceira temporada. E essa terceira temporada vai ser bem bacana, porque a gente vai conversar com os praticantes, né? Aquelas pessoas que Olha, usam o conhecimento. Então, a gente vai conversar com agricultor, com apicultor, com meliponicultor, com técnicos. Então, vai ser bem bacana. Então, a gente está super feliz com esse trabalho, super feliz de encontrar os colegas, de bater esse papo, né? E quero desejar boas-vindas para todo mundo que está chegando aí, né? Meu nome é Blandy Viana, estou aqui representando o Guardiões, sou uma das fundadoras aí do projeto. E eu vou bater um papo aqui com a Patrícia Nunes, né? E eu queria que falasse, se apresentasse, falasse um pouquinho dela, do que você faz, né? Desse projeto lindo que é o Louca das Abelhas. Se apresente aí, a bola é sua. tá. Obrigada, Bland. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz em falar aqui com vocês no Guardiões da Chapada, esse projeto que também é maravilhoso. Então, muito obrigada. Ainda fiquei mais feliz de conversar contigo, né? Porque fazia tempo que a gente não se via. Então, eu fiquei bem contente. Bom, eu sou bióloga, eu me formei na USP e eu fiz mestrado e doutorado também na USP. Trabalhei, primeiro fiz mestrado em ecologia, depois fiz doutorado em entomologia, que é o estudo dos insetos. E desde que eu comecei na carreira científica, eu trabalho com as abelhas, estudo as abelhas. Já estudei diversos assuntos, né? Até queria salientar que eu não sou especialista em abelhas invasoras, mas já
já estudei um pouquinho temas relacionados a isso, né? E minha principal linha de pesquisa tem sido polinização, mais especificamente assim estudar como que o comportamento das abelhas ele interfere na produção agrícola. Mas, né, como eu disse, eu já estudei algumas coisas de abelhas, principalmente abelhas sem ferrão, como forrageamento, enxameação, doenças, e acabei escrevendo sobre outros temas, como que a gente vai comentar aqui do impacto de transporte de colônia para as abelhas, né, que poderia acontecer. E agora, né, desde abril, eu estou fazendo essa loucura. Eu iniciei esse perfil, que é o Louca das Abelhas, com a ideia de divulgar os trabalhos científicos que eu tenho feito, principalmente, eu comecei com isso porque é mais fácil para a gente falar sobre aquilo que a gente já estudou, né? Então, eu tenho pegado alguns temas, quem quiser visitar lá, já tratei de doenças, já tratamos agora está na polinização de macieira, mas já teve sobre a enxameação das abelhas, um pouco sobre diapausa. Então, eu tenho tratado diversas coisas relacionadas às abelhas e à polinização. Então, é isso que eu tenho feito ultimamente. No momento, eu sou pós-doutora lá na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, que fica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Lá já passei por vários lugares, tive um tempo no Canadá também, estudando as abelhas e as abóboras. Tem um videozinho lá no canal sobre as abelhas e as abóboras. Então, é isso que eu tenho feito. Eu conheço um pouco da sua trajetória, né? Porque você acho que foi a primeira aluna do curso internacional de campo sobre polinização, né? Da primeira turma, eu acho. Então, eu fui acompanhando e sou, a Patrícia colocou aqui, adoro Louca das Abelhas. Eu também, Patrícia, sou fã do Louca das Abelhas. E tanto o Louca das Abelhas como o Guardiões, né? A gente tem procurado promover, né, o conhecimento de base científica sobre as abelhas, sobre os polinizadores. Então, acompanhe os nossos posts, que sempre tem novidades legais, tanto de um grupo como de outro. Então, Paty, a gente vai falar sobre um tema quente, né? Que é sobre as espécies exóticas, invasoras, né? Então, isso foi um assunto interessante, o nosso público, ele selecionou esse tema, e muito recentemente a gente teve um caso bem emblemático aí do menino, do aluno de veterinária que foi mordido por uma naja, né? Então esse caso aí, ele reacendeu uma discussão muito importante, que é sobre justamente o tráfico de animais silvestres, né, exóticos, sobre importação, sobre regulação, né? Então, acho que o nosso tema ele está muito quente, ele está bem dentro aí das discussões atuais, né? E aí eu vou começar te perguntando o que são espécies invasoras. Tá. Bom, primeiro, né, a gente tem muitas definições, né? Eu peguei a definição do IPBES, né, que é a plataforma internacional de estudos ecossistêmicos. Então, geralmente uma espécie invasora, ela é exótica, né? Que ela não é daquele lugar. Mas uma espécie invasora, né, pode ser tanto um animal, uma planta ou outro organismo que ele é introduzido ou de forma direta ou indireta pelas pessoas nos lugares onde elas não corriam naturalmente. Então, é fora da área de distribuição geográfica dessa espécie. E quando elas são introduzidas, elas acabam se estabelecendo nesses lugares, né? Elas se dispersam, se reproduzem, as suas populações aumentam, e isso gera um impacto nos ecossistemas e nas espécies locais, por diversos motivos. Aí, eu não sei se já quer que eu comente as consequências, Vamos mas chegar lá. então essas são as espécies invasoras, né? Geralmente são espécies que elas têm uma grande capacidade de reprodução, né? Então elas se reproduzem rápido,
elas conseguem se adaptar rapidamente, aclimatizar, né, rapidamente naquele lugar. Tem perfil também, né, geralmente são espécies que são generalistas, né, não são as espécies muito exigentes quanto ao lugar ou quanto à alimentação. Então, essas são as espécies invasoras. O interessante é que, para a gente, que chama a atenção, né, que a espécie invasora é uma espécie exótica, ou seja, aquela que não é do lugar, que pode ser um taxon, pode ser uma espécie, mas também pode ser, né, é, um, uma população, um grupo né, de indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, uma subespécie, né, uma raça, né, que de repente é adaptada num local e que é transportada para outro local, né? E ela passa de fato a ser invasora quando ela se estabelece. Então, isso que é interessante, né? É quando de fato ela se estabelece naquele ambiente, começa a usar os recursos, interagir com as outras espécies, né? E o que você colocou, que as características são, normalmente elas são competidores superiores, né? Se dão muito bem, se desenvolvem bem naquele lugar. E outra coisa, uma coisa que você chamou a atenção, é que elas podem ser introduzidas no ambiente acidentalmente, né? Então pode vir, por exemplo, aí navio, né? Vir, por exemplo, um esporo de uma planta, uma semente, de repente pode vir né, na roupa de alguém, que você vai de um lado para o outro, espalha, pode ser na água, mas também pode ser intencionalmente, né? E isso é um problema, que intencionalmente a gente pode ser de uma forma legal, né, passando por uma quarentena, né, que todas as regulações, mas também pode ser o que aconteceu, que o que a gente vê, né, que o tráfico ilegal, né, de trazer coisas que não são. E aí eu queria falar com você, quais são os danos para o ambiente dessa invasão biológica intencional, né, das pessoas trazerem esses grupos, né, esses táxons, de um lado para o outro. Quais são os danos ambientais envolvidos assim relacionados a essas espécies? Bom, primeiro, assim, acho que a gente pode começar lembrando, né, que quando a gente fala em exótica e em distribuição natural dessa espécie, a gente não está falando, a gente tem que lembrar que elas não obedecem às fronteiras que a gente diz, né? Então, às vezes uma espécie que ocorre no Brasil pode ser para um estado, pode ser exótica, né? E para outro não. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho disso, assim, né? Esqueci de comentar isso na parte da primeira explicação. Bom, a gente tem vários riscos, né? Como você mesmo disse, né? Primeiro, a competição. Então, uma espécie introduzida, eu acho que eu já vou até começar a dar exemplos, assim, de abelhas, né? Você pode trazer um organismo que ele pode ser próximo de outros. Então, por exemplo, eu trago uma bombus, que pode ser filogeneticamente, né, na árvore ali da vida, pode ser uma espécie próxima, e elas podem se acasalar. Então, até se você traz, no caso, uma dos danos, né, seria na composição genética, né, das populações. Se você traz ou espécies aparentadas que podem hibridizar, e aí você gera descendentes que não são férteis, né? Ou se você traz até a mesma espécie, só que é de um lugar diferente, só que a gente pode ter subespécies, a gente pode ter adaptações locais. Então, você pode fazer o cruzamento, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente não sabe se isso acontece, mas, por exemplo, uma jataí que ocorre no país inteiro. Provavelmente ela tem adaptações locais. Então, você introduzir animais, né, de um lugar no outro, você pode modificar a composição genética dessas populações e causar perda de adaptações locais. Porque a gente sabe, né, que o clima e várias outras coisas mudam entre as regiões. Acho que a gente vai comentar depois mais específico, né, de alguns casos, mas
vou dar o exemplo da Apis mellifera, né? A Apis mellifera, ela tem cerca de 10 subespécies no mundo. Então, cada dessa subespécie, ela tem alguma característica que ela é única dessas populações e ela é adaptada àquele local. Por exemplo, né, se a gente pegar a Europa, a gente tem lugares que são mais quentes, lugares que são mais frios. E a Apis mellifera que existe na Europa, ela tem subespécies que são adaptadas a esses tipos de clima. Então, por exemplo, a gente tem uma subespécie que eles chamam de abelha preta, que é a Mellifera mellifera, que ela é um pouco mais agressiva que as outras, só que ela tem uma colônia que ela é bem grande. Então, ela, quando passa no inverno, que elas ficam dentro da colônia e não saem para forragear, ficam ali esperando o inverno passar, essa colônia, que é muito numerosa, diminui de tamanho, mas elas sobrevivem porque tem muita abelha. Então, não morre todas. Isso é uma adaptação de lugares mais frios. Mas ela não é tão produtiva como a abelha que eles chamam de amarela ou italiana, que é a ligústica. E ela é menos agressiva, ela produz mais mel, mas ela consegue sobreviver mais nos invernos mais suaves ali do sul da Europa. Então, só que as pessoas gostavam mais dela porque, né, ela produz mais mel, ela é menos agressiva. Começaram a levar essa abelha para outras regiões. E essas abelhas, né, mesmo na apicultura, às vezes você não tem controle das rainhas, elas vão acasalar na natureza, né, com as colônias que estão estabelecidas ali. Então você gera híbridos que podem não ter aquelas características mais daquele, que fazem adaptados daquele lugar, né? Então, por exemplo, uma abelha que tem a colônia menor, ela naturalmente já não sobrevive no inverno mais rigoroso. Então, você vai perdendo essas características que são valiosas para a criação também, né? Que é muito mais fácil você criar uma abelha que está adaptada àquele lugar do que uma que não está, porque você vai ter que cuidar mais dela, vai ter que colocar, por exemplo, aquecimento, vai ter que dar uma alimentação, vai ter que ter um cuidado muito maior do que com uma subespécie, né, que já está adaptada naquele lugar. Então, essa é uma das consequências, né? Tem vários casos também, não sei se você quer comentar alguma coisa, Bruno. Além dessa questão da hibridização, das modificações, né, na composição genética, da competição por recursos alimentares e também locais de nidificação e tal, a gente tem o problema do espalhamento das doenças, né? Que tem alguns exemplos assim bem emblemáticos de espalhamento de doenças, né? Quando você Sim, transporta para um outro, normalmente essa espécie ela não tem inimigos naturais e aí ela se torna muito mais resistente e acaba espalhando, né? Tem um caso meio clássico aí, que é a tal da vespa gigante que está chegando aqui no continente americano, né? Que tem destruído as colônias de abelhas, apis e tal. Então, ela é um inimigo natural da Apserana no Japão, né? E vive lá e ela tem estratégias de regular a população desse inimigo natural, né? Embora seja uma abelhinha até menor do que a melífera, do que a apis mellifera, faz aquelas bolinhas né, e superaquece e acaba matando as larvas dessa vespa gigante. Então, isso é um problema muito sério, né, Paty? A gente vê que é uma coisa que pode acontecer. Você chamou a atenção, por exemplo, de uma coisa que eu achei bem interessante, que é essa questão da apis mellifera, da hibridização da apis mellifera na Europa, né? Que hoje está praticamente padronizado, né? A composição genética de todas elas, porque eles ficam carregando as colônias de um lado para o outro, acaba hibridizando, e aí as populações originais vão perdendo suas características, né? De adaptação àqueles locais, então, até para o enfrentamento das mudanças climáticas, isso é um problema, né? E isso vai ser um problema sério que eles vão ter que enfrentar.
no futuro, né? No futuro próximo, que a gente já está chegando. Mas eu É, queria, já que você tocou nessa questão dessas espécies exóticas, depois a gente chega nas nossas, que a gente vai conversar um pouco sobre uma pausada aqui. Eu queria falar de outro caso emblemático, que é o caso do bombos terrestres, né? Da mamangava, que tá aquela loucura se chega ou não no Brasil. Eu queria saber de você se já chegou, que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo, né, de chegada da bombos terrestres aqui e o que está acontecendo e como que a gente vai enfrentar isso. Assim, se já chegou no Brasil, como é que está essa situação? tá. Então, a bombos terrestres, ela, que a gente saiba, a gente ainda não tem aqui no Brasil, mas também a gente não tem um programa de monitoramento. Até um tempo atrás a gente conversou bastante, até a professora Vera conversou bastante com a gente sobre a possibilidade de fazer um programa de monitoramento na fronteira, lá no Rio Grande do Sul, para bombos terrestres, mas não existe. Então a gente não sabe se ela está, que a gente sabe que ela não está, né? Agora vamos ver quando ela vai chegar, porque provavelmente ela vai chegar. Então essa Uhum. bombos, ela é nativa da Europa e da Ásia Central. E também tem diversas subespécies, e também foi um problema a introdução, levar subespécies de bombos terrestres de um lugar para outro. Também causou as mesmas coisas do que aconteceu com a apis, né, dessa homogeneização. E o que acontece é que ela foi introduzida em outros lugares, porque na Europa se começou a criar essas abelhas em larga escala, em laboratório, para venda de colônias para polinização em estufas. Então, principalmente tomate, porque a bombus, né, ela faz a polinização por vibração, então ela é adequada para a polinização de tomate. Então, se começou a criar em larga escala, essas empresas então começaram a levar essas abelhas, vender colônias para outros lugares do mundo, onde se podia importar. O Brasil, pelo menos, isso a gente não pode trazer, né? Essas abelhas para cá, até a gente sempre recebe contatos de empresas, numa época que queriam ver se conseguiam trazer, mas felizmente isso não ocorreu. Mas elas foram introduzidas no sul da Argentina e também no Chile. Então, ela começou a ser, no Chile, por exemplo, ela começou a ser importada intensamente em 1998. E depois de poucos anos, em 2001, já foi reportado que ela se encontrava na natureza. E em 2006, ela, do Chile, ela também já foi encontrada na Argentina. Colônias naturais na natureza, assim, né, silvestres ali no meio ambiente. Então, bombos terrestres, ela também hibridiza com bombos nativas nesses lugares, que causam declínio das populações nativas. Até tem uma outra bombus, que é a Ruderatus, que ela substituiu uma espécie de bombus nativas na Argentina. Substituiu uma que eu não sei falar o nome da espécie, que é complicado de ler, mas e além dessa questão da hibridização, a gente tem a questão das doenças, né? A bombos terrestres, elas trouxeram várias doenças que não existiam na bombos nativas na Argentina. Então, você introduz, além do impacto da abelha, como nem você disse, na competição por alimento, bombos terrestres, elas são ótimas coletoras de recursos, então elas são grandes, elas competem com as outras abelhas. E você introduz os patógenos juntos e os outros parasitas. Então, isso já é um problema. E aí, como ela já está na natureza, as populações vão se expandindo, a velocidade estimada
é de 200 quilômetros por ano. Então, os estudos mostram isso. E o que acontece é que, então, tem uma previsão de que ela entre no Brasil a partir da fronteira do Rio Grande do Sul e que ela possa, então, se expandir até São Paulo, devido ao clima, né? Eles fizeram modelagem, o Acosta, né, o sobrenome do pesquisador, junto com o professor Saraiva, com a professora Vera, então fizeram esse trabalho e por modelagem do clima, eles viram que o nosso clima aqui até São Paulo, ele tem possibilidade, então, dessa abelha se reproduzir aqui. E aí, são vários problemas, porque vai vir outros patógenos, ou vai aumentar a quantidade de patógenos, né, na natureza. E as abelhas, elas já se mostrou também que o principal local de transmissão de doenças são as flores, entre as espécies de abelha. Até existem parasitas, né, que ficam esperando as abelhas nas flores. Então, quando essa abelha entrar, porque ela vai entrar, a gente não sabe muito o que vai acontecer também, porque a gente não conhece nem os patógenos das nossas abelhas nativas. Então, é complicado, né? A gente fez um estudo, um levantamento de patógenos em abelha sem ferrão no Rio Grande do Sul, e a gente encontra patógenos, tem um patógeno que chama Psistes bombi, que a gente não sabe o impacto dele nas abelhas sem ferrão, mas já encontramos na jataí e na plebeia merina. Em baixa incidência, foi bem, acho que não chegou a 3% o número de colônias amostradas que tinha, mas já se encontrou. E a gente, por avaliação genética, a indicação é de que seja de origem europeia. Então, provavelmente, foi transmitido pelas apis mellifera para a abelha sem ferrão. Foi o que a gente chama de spillover, né, derramamento de patógenos. Então, e a gente não sabe que isso vai acontecer, que isso pode ocasionar para a saúde das abelhas, porque pode ser que elas tenham e não tenham sintoma nenhum, né? Que nem a gente, o Covid, pode ter o Covid e não ter nenhum sintoma, como pode acontecer coisas de ter mortalidade, né, de abelhas, a gente não sabe. E até o nosema, que é um problema para as apis, já foi encontrado em várias espécies, né, de abelhas sem ferrão, com várias melíponas. Então, a bombos terrestres é isso, né? Tem até, não sei se o projeto ainda tá funcionando, mas tinha até uma página, abelha procurada, porque eles queriam que se as pessoas vissem a bombos terrestres, que avisassem, né? Para ter um monitoramento. Porque realmente fazer alguma coisa, depois que você introduz uma abelha ou qualquer organismo que é invasor, é muito difícil erradicar. Praticamente impossível, né? É. Aquilo que você estava colocando, que os objetivos são até legítimos, de trazer uma abelha que poliniza os cultivos, etc., né? No caso da Europa, você trazer para lá e para cá para produção de mel, então tem. Mas o problema é que você está levando espécies exóticas que vão acabar, né, exterminando as populações nativas, o que tem dados na Argentina, né, de que essa bomba terrestre, por exemplo, né, praticamente deslocou as espécies nativas de bombos. Isso é interessante que as pessoas compreendam, porque no ambiente, né, as espécies estão distribuídas, cada uma está lá comendo a sua comida específica, estando lá no seu espaço. Né? Quando chega um invasor, né, vai tomar o espaço daquele outro, né? Vai ocupar aquele espaço, no mínimo vai modificar aquela teia existente naquele ambiente. Então isso pode gerar um dano. Se, por exemplo, é um competidor frágil, fraco, provavelmente as espécies nativas vão eliminar. Mas no caso da bombos e no caso das abelhas invasoras, né, ou das espécies invasoras de modo geral, as exóticas, elas costumam ser, quando elas se estabelecem, competidores muito, muito fortes, né?
e ativos. E isso é um problema sério, porque acaba exterminando as populações locais, né? Aí eu queria ir para um outro caso, que é o caso da abelha africanizada, né? No caso da Apis mellifera, porque existe uma certa naturalização. Como ela foi introduzida nas Américas lá pelos jesuítas, né? É, século XIX, final do século XVIII, início do século XIX. Então, as pessoas pensam que, inclusive, é uma abelha daqui, né? Muita gente acha que é daqui e não compreende que a apis também é uma abelha exótica, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho como é que se deu isso e se, o que que você, como você vê essa questão da, do crescimento da apicultura em determinadas áreas do país, de que se isso de repente pode ter um impacto muito forte sobre as abelhas locais. Como é que você vê isso aí? Sim. Então, né, para contar um pouquinho da história da Apis, né? Então, como a Blanche já mencionou, né, ela foi introduzida já há algum tempo no Brasil, mas primeiramente se foi introduzida essas subespécies que eram da Europa. Eu não me lembro qual em específico, mas acho que foram umas 3, 4 subespécies que trouxeram. E, e no começo, assim, ela existia aqui, mas ela também não era como. Ela era adaptada ao clima da Europa, então aqui ela não era produtiva, se perdia muita colônia, então sempre tinha que trazer colônia. Então, assim, só que era uma abelha mansa, então as pessoas que trabalham, né, com as abelhas italianas, né, digamos assim, elas sempre, não usa, às vezes não usa nem máscara, não usa luva, não, às vezes não usa nem roupa de apicultor, às vezes se você olhar filme, coisas por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, as pessoas estão trabalhando com as abelhas assim como se nada tivesse acontecendo, né? Mas, enfim, né, como aqui no Brasil não era, ela não era, né, para esse clima, não era produtiva, o professor Vivek Esteban Kerr, então ele trouxe em 1956, ele importou 49 rainhas da África do Sul, da Apis mellifera escutellata, que na África também tem diversas subespécies, e elas foram instaladas então no apiário experimental em Rio Claro. E a história, né, que a gente sabe é que assim, né, não sei se todo mundo aqui está familiarizado, mas existe uma tela que a gente chama tela excluidora de rainha, que as operárias conseguem passar, mas a rainha não consegue passar porque ela é maior. Então, que essas colônias que tinham essas rainhas introduzidas, que elas tinham essas telas na porta para a rainha não poder enxamear. Porque essa subespécie da África, ela tem um comportamento enxameatório mais intenso, então ela enxameia muito mais. Ou ela vai embora, né, ou ela faz a enxameagem de abandono, quando ela não gosta daquele lugar, ou ela divide. Então ela tem isso, é mais intenso nessa subespécie. E elas são mais agressivas, né? Que até a gente chama, se convencionou chamar de comportamento defensivo, né? Que elas seriam mais defensivas. Que agressivos seriam muito, um conceito muito humano, né? Mas enfim. E aí o que aconteceu é que não se sabe quem tirou, o que aconteceu, que essas rainhas que quando viram tinha enxameado algumas colônias. E elas se estabeleceram na natureza e começaram então a acasalar com as abelhas Apis mellifera que já estavam aqui, silvestres, que já estavam aqui na natureza estabelecidas também. E esse processo foi chamado de africanização, porque esse híbrido entre essas duas, entre as abelhas europeias, né, e a africana, que são da mesma espécie, esse híbrido, então, ele tem características muito mais das abelhas africanas, que ele é mais agressivo que uma abelha italiana, ele tem atividade também de enxamear bastante intensa, só que no início, né, as pessoas não estavam
adaptadas a trabalhar com essa abelha. Então, ocasionou muitos acidentes com morte de pessoas, de animais. Depois, com o tempo, foi sendo estudado, né, como que deveria se manejar essa abelha, as pessoas aprenderam, isso diminuiu. Por exemplo, você não pode usar roupa escura, tem que ser branca, você tem que usar mais fumaça. Se você vê em filme, né, o fumegador dos apicultores em outros lugares é desse tamanho, aqui tem que ser um fumegador enorme. Então, o modo de trabalhar teve que mudar. Assim, para a apicultura em si, no final foi bom, porque o Brasil passou a ser um dos maiores exportadores de mel, produtores de mel. As abelhas africanas também, africanizadas, elas são mais resistentes a várias doenças por causa do comportamento higiênico, que é mais acentuado. Mas a gente tem um problema também porque ela é uma excelente competidora também, né? E aí, acho que o grande problema é que a gente já tem problema de desmatamento e de diminuição de recursos para as nossas abelhas nativas. Então, quando você coloca um apiário que tem, sei lá, às vezes, não sei quanto um apiário pode ter, sei lá, 50 colônias, e você coloca num lugar, essas abelhas vão competir com as abelhas nativas, tanto silvestres, né, que estão ali no ambiente natural, quanto com o meliponário. Então, também a apicultura pode sim exercer uma não é uma influência, mas tipo, ela pode sim exercer ter um impacto nas populações de abelhas nativas. Não só de competição do alimento, mas como eu disse já, né, nessa questão das doenças, porque ocorre nessa troca de doenças quando elas estão ali visitando mesmos recursos florais. Então, também tem esse cuidado da apicultura disseminar doenças para outras abelhas. Então, eu acho que é uma atividade já estabelecida, é claro, mas deve ser feita com cuidado, né? Às vezes a gente vê já ouvi casos de pessoas colocarem colônias de apis mellifera em reservas ecológicas, né? Isso nunca deveria ser permitido, porque é uma reserva ecológica. Então, eu vejo assim, né? Hoje não tem mais como tirar as apis daqui. E essa africanização, para vocês terem uma ideia do impacto, né? Como a gente não pode prever, é claro que o Dr. Kerr nunca pensou que fosse acontecer uma coisa dessa, né? O intuito era fazer um cruzamento e conseguir um híbrido que fosse manso, que produzisse mais mel, mas a gente não tem controle, né, sobre os organismos. A gente não acha que a gente tem, mas a gente não tem. E aí, por exemplo, em 20 anos, a africanização ela ocorreu na América do Sul inteira. A única barreira ali foi o Andes, mas em 40 anos ela atingiu o sul da América do Norte. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem controle nenhum. Nenhum. Não, realmente, se por um lado, né, a atividade apícola no Brasil cresceu muito após a introdução, né, da africanizada, desse cruzamento, desse híbrido, né, das espécies europeias, ou das subespécies europeias com essa subespécie africana, né, que deu esse híbrido que a gente chama de africanizada, ela era muito adaptada aos climas quentes. Então, chegou aqui na Caatinga, né, no Cerrado, é uma abelha que migra muito, né, tem a capacidade de chameagem muito grande, não depende de cavidades preexistentes. E quando o apicultor começou a aprender a lidar com isso, então a atividade se expandiu. Então, isso foi uma coisa muito interessante, né? Por outro lado, quando você pega 2.000 caixas e coloca num determinado local, né, o impacto disso sobre as populações nativas, sem dúvida, é um impacto grande, né? Então, eu acho que isso precisa também ser, de alguma forma,
regulado no sentido do bom senso, das pessoas perceberem de que é uma atividade, quando ela é muito intensiva, né, ela acaba prejudicando mesmo, né, provocando danos ambientais. Uma pessoa que perguntou qual o impacto que a introdução de outras espécies de apis pode trazer para a apicultura, né? É, o impacto de qualquer introdução é, é negativo, mas para a apicultura, eu queria que você comentasse aí sobre essa pergunta. Sim. De apis, assim, eu não entendi muito bem outras espécies de apis. Eu não sei se tá ligado a se é as outras, tipo, europeia, assim, mas eu vou responder como se fosse. Você trazer abelha de qualquer lugar para apicultura tem que, como a gente está falando, assim, pode trazer doenças. Então, você, por exemplo, é o caso do varroa. O varroa foi introduzido aqui anos depois da apis, porque introduziram a apis lá na Ásia, onde existiu o varroa. Daí disso, com o transporte, né, o comércio de colônias para outras regiões, então você leva os, os patógenos parasitas juntos, né? Então, você pode introduzir alguma coisa para apicultura, que para apicultura seja incontrolável. Como eu disse, assim, a nossa sorte é que a abelha africanizada ela é mais resistente a doenças e ao varroa, mas até que ponto? Porque a gente sabe, né, que conforme você vai criando, você vai, de certa forma, selecionando, você vai eliminando uma doença, você vai selecionando. Então, pode chegar a um ponto que não seja suficiente o comportamento higiênico das abelhas, né? Então, eu vejo assim. Vamos para o Brasil, né, agora, né? Assim, voltar para as nossas abelhas nativas, ditas brasileiras, né? Que uma Sim, coisa interessante, quando a gente pensa em espécies invasoras, exóticas invasoras, a gente sempre pensa que é um organismo que está vindo de fora, né, das fronteiras políticas de um país, é, de um estado para o outro, né, de uma região biogeográfica para uma outra região biogeográfica diferente, mas uma espécie ela pode ser invasora no mesmo bioma, né? Então, por exemplo, eu tenho uma espécie de abelha, um meliponídeo, por exemplo, muito bem adaptado à caatinga do Ceará. Aí eu pego uma colônia e trago para a caatinga da Bahia, por exemplo. É caatinga. Então eu posso dizer, não, esse bicho aí ele é da caatinga, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses transportes de colônias de um lado para o outro, né? E que às vezes a justificativa é que seja o mesmo bioma, mas o impacto vai ser praticamente o mesmo, né? A gente sim. trazendo. E as consequências disso, e se você tem exemplos, por exemplo, para ilustrar no caso dos meliponíneos, né? Se já tem algum dado mostrando algum exemplo sobre isso. Sim. No caso dos meliponíneos, né, a gente não tem nenhuma espécie que se compare em termos de expansão, né, de população ainda. Nenhuma espécie que a gente colocou em algum lugar, ela está se reproduzindo loucamente, né? Mas a gente tem vários outros problemas. Por quê? Ah, um deles é a questão da composição genética, que a gente comentou. As populações elas são adaptadas àqueles lugares que elas estão. Então, mesmo que uma espécie ela tenha sua distribuição, quando ela tem uma distribuição ampla, dentro dessa região geográfica, vão ter locais mais frios, mais quentes, mais secos, mais úmidos, com a flora um pouco diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, né, a gente tem já um caso que está sempre aparecendo é a da Melipona quadrifaciata, a Amanda Saia.
Então, a gente tem a melipona quadrifaciata e a melipona quadrifaciata antidioides. Elas não ocorrem na mesma região. A antidioides ocorre mais para o sudeste e a quadrifaciata é mais para o sul. A gente já vê uma diferença aí no clima. E as pessoas começam a levar a antidioides para o sul e elas hibridizam. Inclusive, naturalmente, a gente tem uma zona de hibridização, mas nessa zona de hibridização, os híbridos estão adaptados àquela zona de hibridização. E aí, uma é mais adaptada ao calor, uma é mais adaptada ao frio. Então, qual é o problema de você pegar uma espécie do frio e levar do calor e levar para o frio? Ela não vai estar adaptada àquele inverno. Então, ela vai sofrer no inverno. Pode ser que até não se perca aquela colônia. Mas você pode também ter um cruzamento entre essas duas e perder a adaptação daquela população natural que está adaptada ao frio. Então, ela pode ficar menos resistente ao frio. Então, você causa dois danos, porque você tira a abelha de um lugar que ela está adaptada, você diminui aquela população, e depois você introduz num lugar que você pode ainda impactar a população natural daquele lugar. Então, a gente tem esse problema. Tem um caso no Nordeste, que eu não vou lembrar qual é a melípona, que tem no litoral e tem mais no interior. Então, as Melíponas abelhas... frutelares, essa mesmo. Ouro Sul. Isso. E aí, elas também resolveram levar uma que era mais produtiva para o interior, só que lá no interior ela não vai para frente, porque não é aquele ambiente que ela está acostumada. E nisso a gente não tem o controle de princesas que saem da caixa, zangão que sai, né, os machos que saem dali. E esses indivíduos, eles podem se cruzar com as populações naturais. E até uma das coisas que a gente ouve muito, e até depois a gente vai comentar, né, da legislação, que a troca, né, muita gente troca favo, troca rainha entre regiões geográficas diferentes, mesmo que ela ocorra nessas regiões, você pode estar introduzindo uma genética diferente. Você quer fazer um melhoramento genético, né, aumentar a diversidade genética, mas de uma forma que talvez prejudique as abelhas. Porque o que a gente, se você cria as abelhas daquele lugar, mesmo que você tenha um meliponário, aquelas abelhas, elas podem acasalar com as outras colônias que tem ao seu redor, que estão na natureza. Então, de certa forma, você tem uma troca genética, você mantém a sua diversidade genética ali. Então, o que eu chamo a atenção, assim, até outro dia eu vi um caso no Globo Rural de peixe, que eles estavam fazendo os cruzamentos com os peixes para evitar endogamia, essas coisas. Com as abelhas, a gente também não deveria fazer de uma forma que não fosse aleatória, porque a gente pode estar fazendo uma homogeneização, que nem aconteceu com a Apis mellifera na Europa, e perdendo as adaptações locais. Uhum. Então, esse é um problema. E fora toda essa questão das doenças que a gente já estava comentando aqui. Exatamente. Uma pessoa perguntou se existe algum material que organiza as principais espécies exóticas no Brasil e suas características. A gente vai deixar disponível, a gente tem um link aí no nosso perfil do Guardiões, e a gente vai deixar disponível aí um livro que são recomendações e desafios para o transporte de abelhas no Brasil, que tem alguns estudos de caso. Aí tem o Vida Meliponária, que é uma pergunta interessante, que é o que a gente vai discutir agora, vai ser o nosso próximo assunto, né? Que é se tem como controlar, se tem solução para esse tráfico de espécies, né? Entre ecossistemas. A gente tem uma questão, algumas limitações, né, Paty? Por exemplo, no caso dos meliponíneos, a própria legislação ela não atende muito bem às especificidades, né, da atividade.
Tem um problema de controle, de fiscalização da atividade, né? Por exemplo, os técnicos não são treinados para esse tipo de controle, né? Assim, de conhecer as espécies, de conhecer os grupos, de saber se de repente, né, existe inclusive uma lacuna de conhecimento científico sobre áreas de ocorrência, né, para que isso possa o técnico utilizar essa informação. Sobre o próprio conceito de biológico de espécie não é consenso. Então, isso é um problema, né? Tem um problema, por exemplo, relacionado ao registro, né? Que a gente sabe que isso é um problema sério, do registro é muito burocrático para os meliponicultores, então a gente tem que desburocratizar um pouquinho a questão do registro do meliponário para facilitar, e nesse registro ter lá as informações, né? Sobre a origem daquelas abelhas que ele está criando e tal. E aí o técnico, a pessoa que vai fazer o controle vai ter uma noção, né, de onde veio aquele material e o que que é, né? E uma coisa que eu acho super importante nesse sentido é a questão da sensibilização do meliponicultor, né? E da pessoa que está fazendo isso, por exemplo, de ter uma educação ambiental, de saber sobre os riscos, sobre a importância disso, de conhecer, de se conscientizar, né? Então, essa falta, que não é. As pessoas, no caso, não são suficientemente informadas desses riscos, então eu acho que os meliponicultores precisariam, né, se informar, participar, conversar com as pessoas, né, para que realmente saiba quais são os riscos reais, né? Que não é porque a gente não quer, não é papo de cientista, que a gente está querendo, a gente não, pelo contrário, os meliponicultores são importantíssimos, né? E para como tem um papel muito relevante na conservação das espécies, mas desde quando siga, né, essa meliponicultura sustentável, que compreenda os riscos e os danos ambientais que são causados, né, pelo esse tráfico de animais. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, já que a gente está um pouquinho, ainda temos tempo, né? Sim. Mas, por exemplo, quais seriam essas soluções, né? Quais as soluções que cada um de nós poderia fazer, por exemplo, o tomador de decisão, o criador, o consumidor, o agricultor, o que essas diferentes instâncias poderiam fazer, né? Para, de Sim. repente, prevenir, que é o que você comentou anteriormente. Depois que está aqui, é difícil, a gente não pode, por exemplo, não tem como exterminar, porque se eu for jogar um inseticida aí para matar, né, eu vou matar todas as espécies, então isso não é recomendado hipótese nenhuma, né? Então qualquer medida que vise o extermínio dessas espécies vai acabar exterminando outras, né, que são congêneres, coespecíficas. Então nem pensar em nenhuma medida como essa, isso não é permitido, inclusive por lei, né, e nem é o que a gente quer. Mas como permitir e como, de repente, lidar e manejar com essa situação que já existe, né, no país dessas espécies exóticas. Sim. No caso, a gente pode começar a partir do que você disse, né, da consciência dos próprios meliponicultores, de ter essas informações dos impactos que o transporte, a troca de colônias fora da onde elas se encontram, ou até as subespécies, subpopulações, o impacto que isso pode ter, e ele mesmo, então, decidir, né? Eu vou fazer assim, eu não vou fazer assim, o que é melhor para as abelhas, porque o manejo, a gente vê, tem vários casos que tem impacto negativo e inviabiliza, às vezes, o próprio manejo, a criação das abelhas. Então, pode começar daí. A gente está tentando, né, Blanche, fazer a nossa parte de transmitir essas informações. Mas os meliponicultores também podem fazer pressão aí no governo, nos órgãos, para que se tenha curso, para que se tenha materiais informativos, né? Porque se não tiver demanda, não vai ter oferta, né? Infelizmente. E isso serve para todas as pessoas, na verdade, né? E aí, dos tomadores de decisão, seria tomar decisões baseadas na ciência, né? Nos dados que a gente tem, que não são poucos, a gente tem várias indicações, a gente ainda precisa saber muita coisa, mas a gente tem vários exemplos aí do que
se fazer, o que se não fazer, né? E o problema da migração e do transporte é uma das coisas que precisa ser avaliada com muito cuidado e ter fiscalização e ter regras. Até a gente estava comentando, né, sobre o CONAMA, que é o novo estatuto que está sendo, né, as novas diretrizes que estão sendo votadas, né, e não tem nenhuma especificidade quanto ao transporte. Até eu estava lendo e vi duas coisas que me deixaram um pouco preocupadas, de permitir a troca de colônias, ou material genético para o melhoramento genético e diversificação da espécie. Só que sem base nenhuma, sem ter uma orientação, isso é perigoso, né? E até pode se translocar colônias para polinização. Mas como é que vai ser feito? Vai ser feita uma fiscalização sanitária nessas colônias? Então, é necessário ter uma legislação específica para legislação sanitária. Eles podem ir para um determinado lugar, tem transporte. Então, eu acho que a parte dos tomadores de decisão ainda está um pouquinho precisando de escutar a ciência e fazer uma legislação melhor, porque vai auxiliar até os pesquisadores, os meliponicultores, né? Que fica um pouco vago essa questão do transporte. Quando que se pode, quando não se pode. Eu acho que uma coisa interessante, assim, também, que as pessoas podem, por exemplo, uma coisa que pode proteger é a manutenção das áreas naturais, né? As reservas legais, as APPs, porque são reservatórios, né, das populações nativas. Então, isso é uma garantia, né, para a gente conservar esse acervo genético das populações e das espécies, né, nativas. Então, isso eu acho que também é um lado interessante. O outro lado, eu acho que é esse empreendedorismo mais criativo, com conceito, né? Então, por exemplo, os apicultores poderiam começar a pensar em valorizar, né, os produtos das abelhas locais, assim, criar uma denominação de origem controlada, como tem vinho, como tem queijo, né? Isso é bacana, porque, por exemplo, isso agrega muito valor ao produto. Então, eu acho que são coisas bacanas, assim. Da nossa parte, a gente está estudando, está trabalhando, né, nisso, estamos tentando produzir conhecimento, inclusive ampliar áreas conhecer as áreas de ocorrência. O projeto Guardiões da Chapada mesmo é um projeto que visa o monitoramento dessa biodiversidade de polinizadores, né, em diferentes áreas. Então, a gente vai poder ter um mapa das diferentes áreas de ocorrência. Então, isso é uma coisa que a gente está querendo fazer junto, né, com as pessoas, então é uma coisa bem legal. A gente só tem 2 minutos, queria que você se despedisse, passasse sua mensagem final aí. Muito obrigada, gente, foi muito bom. E a minha mensagem é essa: se informem, tomem decisões conscientes, se informem né, e não em fontes confiáveis. E, e é isso, continue plantando flores, e lutem pela preservação do meio ambiente, né, como a Belande falou, das reservas, que isso tudo ajuda as nossas abelhas. Legal, Paty, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. A gente vai ter uma enquete logo em seguida. Tem bastante material lá disponível para vocês, se vocês quiserem acessar o nosso perfil. Nos siga no Facebook, nos siga no YouTube, siga as loucas também, né? A louca da abelha. Então, muito obrigada, pessoal. A próxima live, na próxima semana, no mesmo horário, é a última dessa temporada, com o Cristiano Menezes, né, e Dayana Nunes, sobre manejo de abelhas para agricultura. Tá? Então, abraço para todos. Tchau, abraço.